Sabe, quando a gente pensa nos milagres de Jesus, o que geralmente vem à cabeça? Curas, multiplicação de pães, andar sobre as águas. A gente tende a ver tudo isso como um grande espetáculo sobrenatural. Mas e se o propósito for muito mais profundo? E se cada milagre for, na verdade, uma mensagem codificada? É sobre isso que a gente vai conversar. Olha só essa frase. Ela vira o jogo, né? Porque ela nos faz parar de perguntar, uau, como ele fez isso, e começar a perguntar, ok, o que isso significa? A ideia de que eram sinais do reino muda tudo. Sugere que cada ato desses era uma seta, uma placa apontando para algo muito maior do que o ato em si. Não era um truque de mágica, era uma pista. Beleza, então, se não era para entreter a multidão, qual era o objetivo? É exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. O que esses sinais estavam tentando nos dizer sobre quem era Jesus e o que ele veio fazer no mundo? Mas o que é um sinal nesse contexto? Pensa numa placa de trânsito. A placa não é o seu destino, certo? Ela só te mostra a direção. Os milagres funcionavam mais ou menos assim. Eles não eram o ponto final da história, mas sim indicadores, apontando para uma verdade muito, mas muito mais profunda. E o interessante é que esses sinais não eram aleatórios. Quando a gente olha de perto, eles parecem se agrupar em três categorias principais. Entender essa divisão ajuda a gente a enxergar um padrão, uma mensagem que se repetia por trás de cada ação. Bora ver como isso se organiza? Então, a gente tem, primeiro, a cura, coisas como restaurar a saúde de alguém. Depois, a libertação, que é sobre, bem, livrar as pessoas de opressões, de coisas que as prendiam. E, por último, a provisão. Tipo a multiplicação dos pães e peixes, sabe? Atender uma necessidade humana bem básica ali, na hora. Cada uma dessas ações era um sinal poderoso por si só. Ok, chegamos na pergunta de US$ 1 milhão. Se cada cura, cada libertação, cada provisão era uma placa apontando para algum lugar, para onde elas estavam apontando afinal? O que elas queriam mostrar? A resposta para isso é o coração de toda essa conversa. E a resposta é essa. Os sinais apontavam para duas coisas que não dá para separar: poder e compaixão. Não era uma coisa ou outra, eram as duas juntas o tempo todo, agindo numa sintonia perfeita. E é aqui que tudo se encaixa. De um lado você tem o poder, uma autoridade absoluta sobre doenças, sobre a natureza, sobre tudo. Mas do outro lado, e isso é fundamental, você tem a compaixão. Uma empatia de verdade com a dor das pessoas. Os milagres mostram que esse poder todo nunca foi para se exibir. Nunca. Era sempre e somente movido pelo amor. Tem uma passagem em Mateus que ilustra isso de um jeito incrível. Lá em Mateus 8, o texto diz que Jesus curou todos os que estavam doentes. Mas o ponto-chave não é só que ele podia fazer isso. O texto explica por que ele fez, para cumprir a profecia de que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades. Entende a profundidade? Não é poder por poder. É poder sendo usado por causa da compaixão. Certo, tudo isso é muito interessante, mas... E hoje? Qual a relevância disso? Porque entender os milagres como sinais de poder e compaixão não é só um exercício de história antiga, não. Tem uma aplicação muito direta e contínua para nós. E aqui está o ponto crucial de tudo. A mensagem é que essa mesma força transformadora não ficou presa no passado. A transformação de vidas que acontece hoje é vista como uma continuação moderna daqueles mesmos sinais. É a prova de que aquele poder e aquela compaixão continuam totalmente em ação. Então, para a gente amarrar as ideias. Primeiro, milagres eram sinais, não o espetáculo. Segundo, esses sinais revelavam uma autoridade absoluta. Terceiro, eles também mostravam uma compaixão profunda. E por fim, e talvez o mais importante, esse poder de transformar, essa combinação de autoridade e amor, é apresentada como uma realidade que continua até hoje. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se os milagres do passado eram sinais, para o que eles apontam hoje, no nosso mundo, nas nossas vidas? Talvez a grande herança dessas histórias não seja uma resposta pronta, mas sim o convite para continuar buscando o que esses sinais querem nos dizer.